Bom dia, gente. Vou deixar o Instagram avisar aqui que a gente tá ao vivo, né? E hoje nós vamos continuar a nossa semana de lives. Tô fazendo essa semana falando sobre a autoestima e hoje nós vamos falar qual a diferença entre autoconfiança e autoestima. Porque, assim, apesar de parecer bem semelhantes, são coisas diferentes. Estão interligadas entre si, mas são coisas diferentes. Vou mandar aqui o aviãozinho para as pessoas, avisando que eu estou online. Vocês podem mandar também, por favor. Que aí as pessoas vão vendo que a gente está online e vão entrando, né? Para poder participar. Então, vamos lá. Parece que tá um pouco travando, né? Eu quero antes, né, dar um recado aqui que durante essa semana estou fazendo o desafio Autoestima Lá em Cima. São 5 dias de tarefas monitoradas por mim. E no meu canal do Telegram, 100% gratuito, 100% online. No meu canal do Telegram, é só você... Deixa eu pegar o link aqui. A internet deu uma bugada aqui, mas já voltou. Bem-vindos quem está entrando para poder participar da live de hoje. Eu vou falar sobre a diferença entre autoestima e autoconfiança. Como eu havia dito, já manda o aviãozinho para poder avisar as pessoas, né, que a live está acontecendo. E como eu estava dizendo, eu estou fazendo um desafio no meu canal do Telegram. O link é esse daqui, vou deixar ele fixado. Enfim, não estou conseguindo deixar. O link é esse que eu acabei de postar. E aí é só você entrar no link assim que acabar a live e você vai entrar no meu canal do Telegram para participar do desafio 5 dias com monitoramento meu. São 5 dias de atividades voltadas para autoestima, para até o final da semana você conseguir colocar sua autoestima lá para cima, porque você vai conseguir acompanhar vários pontos, né, e se conhecer melhor. Então é só entrar nesse link. Vamos voltar. O tema da live é qual a diferença entre autoestima e autoconfiança. Como eu já havia dito, como eu estou fazendo as lives desde o início da semana, tem algumas pessoas que estão acompanhando desde o início da semana. O que é autoconfiança? Sempre que a palavra começa com auto, significa que é uma coisa que você tem que fazer com você mesmo. É uma coisa que depende de você para aquela coisa acontecer. Então, a autoconfiança é o quê? Ó, o gato. Meu Deus. Desce, gato. Autoconfiança é o quê? É você ter confiança em você mesmo. É um sentimento que você tem que você é uma pessoa confiável. Então, como vou dar um exemplo para vocês. Você decide que vai estudar inglês, né? E aí, até você, do passo da decisão de fazer determinada coisa, até a situação de realmente aquela coisa acontecer, vão ter diversos passos que você vai ter que seguir até chegar, né, ao momento em que a coisa aconteça. Então, quando você consegue executar aquilo que você planejou, você vai demonstrar para você que você é uma pessoa de confiança. Por quê? Porque você determina para você que vai fazer alguma coisa e você realmente faz, né? Igual o exemplo que eu dei. Vou fazer um curso de inglês. Da hora que você decide, vou fazer um curso de inglês, até a hora que você realmente começa a fazer o curso de inglês,
Você vai ter que ter o dinheiro para fazer, né, para se inscrever. Não, primeiramente, você vai ter que decidir como que você vai fazer. Você vai entrar numa escola para estudar, ou então você vai estudar autônomo não, de data sozinho, ou então você vai arrumar então você fazer esse planejamento, né? E um planejamento tem vários passos. Só que aí o que acontece? No meio do caminho, sei lá, acontece alguma coisa e você desiste. Então você já vai internalizar com você mesmo que você não é uma pessoa assim tão confiável, né? Aí beleza. Aí daqui a pouco você decide que vai fazer outra coisa. E aí começa a planejar, ou então nem planeja, né? Já começa a procrastinar antes e acaba que você não faz. Aí, de novo, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ver, né? Você vai internalizar que você não é uma pessoa tão confiável. Vou fazer academia. Aí, acontece a mesma coisa. Então, assim, porque assim, né? Na correria do cotidiano, a gente coloca N dificuldades para poder fazer as coisas que a gente se propõe para fazer. Porque, realmente, se você for pensar... não é muito fácil, né? Executar tudo que a gente deseja e tudo que a gente quer. Mas não é porque não é muito fácil que seja impossível. E ao passo que você começa a decidir a não fazer as coisas, começa a procrastinar, começa a enrolar para fazer, começa a mudar de ideia, ser muito indeciso, então você vai internalizando para você mesmo todos esses sentimentos que você vai sentindo enquanto você tá passando pelo processo de escolha e execução da planejamento e execução da tarefa. Então, assim, você está internalizando para você mesmo que você não é uma pessoa confiável. Então, essa que é a questão da autoconfiança, que se você conseguir entender isso, vai ficar muito mais fácil e muito mais simples para você, Então, a porta fantasma ali, que ela abre e fecha sozinha. Fica muito mais fácil para você entender que a partir do momento que você decide fazer alguma coisa, você tem que ter o comprometimento consigo mesmo de executar aquilo que você está decidindo. Ou então não decide, na hora que você quiser, realmente que você estiver disponível e interessado verdadeiramente em fazer, aí você decide que vai fazer ou não. Agora fica assim, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Enquanto você fica nessa situação de indecisão e não execução da tarefa que você se propôs a fazer, sua autoconfiança só vai abaixando. E aí, eu vou explicar o que é autoestima, né? Que eu ainda não tinha explicado aqui nos vídeos, mas tinha explicado nos posts no meu feed. E depois eu vou explicar como que uma coisa interfere na outra. Mas antes, né, eu quero lembrar vocês que eu estou fazendo um desafio de 5 dias gratuitamente no meu canal do Telegram. E que ele está sendo 100% online, 100% gratuito. E tá acontecendo no meu Telegram e vai até o final dessa semana. Então, assim, você que tá assistindo o vídeo agora, você é meu convidado. Não sei quando eu vou repetir esse desafio gratuitamente, né? Então, bora aproveitar, né? É só entrar nesse link. Vou colocar o link aqui novamente pra vocês. É só entrar nesse link e assim que acabar a live e você já cai lá dentro do Telegram, já tem todas as postagens lá, inclusive várias postagens, porque eu posto coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal e autoconhecimento todos os dias no meu Telegram. Então é só entrar lá, você é meu convidado, tá bom? E se alguém tiver alguma pergunta relacionada à autoconfiança, autoestima ou qualquer outro assunto relacionado, né, ao desenvolvimento pessoal, pode me mandar que a gente conversa por aqui, tá bom? Então vamos lá. O que é a autoestima? A autoestima, lembrando que esse prefixo auto sempre está relacionado a uma coisa que você mesmo que tem que fazer, não depende de outra pessoa, né? Depende só de você mesmo. E estima é o valor que você dá para determinada coisa. Então, eu estimo muito determinada pessoa. Então, é o valor que você dá para aquela pessoa. Então, a autoestima é o valor que você dá para si mesmo. Então,
qual o valor que você tem dado, né? Como muita gente fala assim, ah, eu tenho autoestima muito baixa. Então, a pergunta é a seguinte, qual o valor que você tem dado para as coisas que você faz, para as suas ações, para os seus sentimentos, para as suas decisões, para o seu corpo, né? Para o tratamento, para o cuidado que você tem com o seu corpo, com a sua saúde mental, qual valor você dá para a sua saúde mental, a sua inteligência, você investe na sua inteligência para ela ir se aprimorando cada vez mais. Qual o valor que você dá para essas coisas, né? Que são coisas do seu relacionamento, que são coisas que estão relacionadas a você. Então, se você não dá valor, né, às coisas que você mesma faz, por exemplo, você decide fazer um curso, igual eu tinha dito, né, do exemplo do curso de inglês. Você decide fazer um curso, o curso de inglês são várias etapas, né, aí você passa da primeira etapa para a segunda. Você vai lá, se inscreve, massa, já é uma coisa pra você dar valor, porque não é uma coisa fácil. Aí você vai, se inscreve, faz aquele semestre ali todinho do curso de inglês e tudo mais, e aí você tira uma nota massa, tira, sei lá, um 8, um 9, um 10, um 7 e consegue passar para o outro semestre. Aí você vai passar do primeiro nível para o segundo. Então, quem se organizou para estudar foi você, quem fez a matrícula ou organizou os materiais que você tinha que estudar foi você. Quem fez as provas, né, e tirou nota boa foi você. Então, assim, tudo isso, inclusive tem uma tarefa, acho que foi a primeira ou a segunda do desafio que eu postei, que era justamente sobre isso, dar valor nas suas conquistas. Então, assim, quanto mais você conseguir enxergar que as suas conquistas foi você que conseguiu chegar àquele ponto, que você que alcançou aquilo que você queria, mais a sua autoestima vai ficar alta. Então, assim, mais você vai ver que você é capaz. E aí, vai interferir diretamente na sua autoconfiança, como eu tinha dito antes, né? Você vai vendo que você decide fazer uma coisa, você planeja aquela coisa, você executa aquela coisa, logo você é uma pessoa confiável. Então você está internalizando o sentimento de confiança. Então sua autoconfiança também vai subir. Então, assim, né? A autoestima é uma coisa, a autoconfiança é outra, mas elas estão totalmente interligadas. Essas questões relacionadas a autorresponsabilidade, autoestima, autocuidado, autoconfiança, elas estão, autoconceito, autorrespeito, elas estão totalmente interligadas. São coisas diferentes, mas elas estão interligadas. Então, a partir do momento que você decide fazer determinada coisa e você vai e faz, a sua autoconfiança aumenta. E quando você faz e você consegue valorizar o que você fez, a sua autoestima aumenta. Então, é muito importante, né, que a gente consiga ter esse comprometimento com as nossas próprias coisas, com as decisões que a gente toma, com os nossos comportamentos, com o nosso corpo, com a nossa saúde mental. E tudo isso, né, são pequenas coisinhas, mas que se você não for fazendo no decorrer da sua vida, né, porque a gente tem que pensar sempre na nossa vida como um processo. Se a gente não for fazendo no decorrer da nossa vida, a gente não consegue ir valorizando as coisas que a gente faz. E aí é a hora que, como eu falei no vídeo passado, é a hora que a gente chega lá no final da vida, né, quando a gente tá mais idoso, com 60, 70 anos, às vezes até antes, porque, né, conforme vai acontecendo e você vai vendo que ou você não tem... Vou ter que tirar o gato aqui da sala, peraí. Vai, meu filho, senão você... Como eu estava falando, porque senão ele ia ficar miando aqui e atrapalhar a gente. Como eu estava falando, com o decorrer do tempo, o que você vai fazendo, o que você não vai fazendo, as coisas que você se dispõe a fazer, o que vai acontecendo? Você vai ficando triste, porque todas essas coisas vão interferir, né,
na sua forma de enxergar as coisas, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma... O Instagram tinha travado. Na sua forma de enxergar você mesmo, porque a sua percepção vai depender das coisas que você faz ou das coisas que você não faz. Então, assim, tudo isso, no decorrer do tempo, vai gerar uma série de coisas. Quando você chega, né, nessa idade mais avançada, quando você tá mais idoso, você consegue... Se você conseguir fazer as coisas com que você se disponibilizou a fazer, você vai ter um resultado, você vai estar satisfeito com você, porque tudo que você queria, você fez, o que dependia de você, lógico, né, porque o que não depende da gente, não depende da gente, que é o assunto para uma outra live. Então, tudo que dependia de você, você conseguiu fazer, você se disponibilizou, você se empenhou, você se organizou, você foi lá e executou aquilo que você queria. Só que se você não vai fazendo, se você não consegue construir nada das coisas que você queria fazer, o que acontece? Chega lá na frente, é aquela pessoa do e se, que a pessoa fala, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, que são as pessoas que vão ficando ressentidas, que vão ficando tristes, né, pelo fato de não ter conseguido alcançar aquilo que queria, pelo fato de não ter tentado mais, pelo fato de não ter feito escolhas diferentes. Então, uma outra coisa importante para pensar é que a gente só consegue fazer as coisas se a gente tentar. Muitas vezes também a gente vai errar, né? E o processo de aprendizagem contém o erro junto. Então é importante sempre a gente pensar nisso. E que para você ter uma autoconfiança agradável, para você ter uma autoconfiança boa, né? Para você ter autoconfiança, você tem que confiar em você mesmo. E você só vai confiar em você mesmo se você fizer aquilo que você se disponibiliza a fazer, né? Então, a live de hoje era sobre esse assunto. Eu acho que ficou bem esmiuçado, bem explicado, bem tranquilo, assim, para todo mundo conseguir entender, para quem conseguir internalizar isso. E eu vou já... Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Era isso que eu tinha planejado aqui para falar hoje. Eu acho que não vai ter, né? Esses temas são temas que não são muito falados, né? Aqui. A falta da autoestima é causa da procrastinação ou a procrastinação é a causa da falta de autoestima? Então, depende, né? Se a gente for pegar assim uma linha de tempo, se você for pegar desde quando você é criança, a criança não tem dificuldade para fazer as coisas geralmente, né? Principalmente se a família dessa criança é bem ativa, geralmente ela não fica receosa para fazer as coisas. Então, só que com o passar do tempo, né, conforme ela vai tentando fazer, e às vezes ela vai recebendo algumas respostas que ela não fica muito satisfeita, ou então os familiares vão colocando dificuldade, ou então assim... Tem que ser uma coisa mais específica, né? Agora, pegando numa linha de tempo geral, eu não acredito que a criança nasce com autoestima baixa, sabe? Eu acho que ela nasce tranquila, tá tudo bem. Só que com o decorrer das vivências que ela vai tendo e da forma que ela internaliza isso, ela vai começando a ter certos sentimentos, certas emoções, e aí vai ficando mais difícil ela manter. Por exemplo... a criança tá super animada. Você já viu criancinha indo pra escola, assim, aquelas de 3, 4 anos? Tá super animada pra ir. Só que aí chega lá na escola, tá tudo bem, ela aprende tudo, a professora elogia, tá tudo bem. Aí chega em casa, a mãe ou o pai não consegue explicar o que ela precisa fazer e fica nervoso, ou às vezes tá revoltado com alguma coisa que aconteceu no trabalho, e aí acaba descontando na criança.
na hora que ela tá fazendo a tarefa, o que que acontece? Ela não vai querer, toda vez que ela for fazer tarefa de casa, ela não vai, com o passar do tempo, né, geralmente é assim, né, com o passar do tempo, você vai vendo que aquela coisa que você tinha que fazer não é uma coisa agradável. E aí, o que você vai fazer? Você vai enrolar pra fazer, né? E a procrastinação é justamente isso, é ficar demorando, enrolando, não fazer as coisas no momento certo. E aí o tempo vai passando e, obviamente, se isso não for tratado, se isso não for resolvido, a procrastinação só vai aumentando, até chegar num ponto que realmente a pessoa já não faz mais nada mesmo, né? Que a pessoa enrola pra fazer tudo, aí a pessoa demora pra fazer tarefa, a pessoa demora pra ir fazer algum esporte, aí a pessoa não faz os trabalhos da escola, e aí a pessoa tem que ajudar em casa, não ajuda, e vai, sabe? Tudo geralmente na vida do ser humano, quando não é tratado, quando não é conversado, quando não é resolvido, tratado, eu falo, não precisa ser especificamente na terapia, não. Nesse caso em específico, pode ser a mãe e o pai conversar com a criança mesmo, explicar, não, naquele dia eu tava nervoso, aí eu não consegui te ajudar a fazer, mas hoje eu tô tranquila, hoje a gente vai sentar aqui e vai ficar tudo bem, e nós vamos conseguir fazer tudo direitinho. Meu gato aprendeu a abrir a porta, é uma coisa abençoada, você precisa ver. Deixa ele aqui. Aí isso vai aumentando o nível de dificuldade que a gente vai colocando. Ninguém quer fazer uma coisa que não é agradável. Ninguém quer... Por exemplo, você não vê ninguém procrastinando pra ir numa festa. Você não vê ninguém procrastinando pra ir num parque de diversão, pra ir no cinema, né? Procrastinação é geralmente... Tá alguém rindo. A Virginia tá rindo aqui. Aí o gato aprendeu a abrir a porta, gente. O gato que é esperto. Você não vai ver ninguém procrastinando pra fazer coisa agradável. Agora, a partir do momento que a pessoa internaliza que, a não ser que, né, aquela coisa não seja agradável pra pessoa. A partir do momento que a pessoa... Igual, por exemplo, a pessoa que tem fobia social. E numa festa é uma coisa totalmente desagradável pra ela. Então, a partir do momento que a pessoa internaliza que determinada atividade é desagradável pra ela, ela vai começar a procrastinar. E aí, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer a tarefa e ela vai ficar insatisfeita com o resultado. Fica insatisfeita com o resultado, não vai ficar feliz. Não ficou feliz, a autoestima começa a baixar. A autoestima começa a baixar, a autoconfiança também abaixa, porque uma depende da outra. E quando você não faz uma coisa que você se propôs a fazer, sua autoconfiança abaixa porque você não é uma pessoa confiável. Então, assim, sempre a palavra auto tem a ver com a gente. Então, assim, é bem simples, gente, isso aí. É só você pegar o dicionário pra você entender melhor com relação a qualquer outro assunto, não só esse. É só você pegar o dicionário, por exemplo, tem a palavra auto, você já sabe que significa que é sobre você, né? Por exemplo, autoescola, você vai pra escola pra aprender a dirigir, né? Auto sempre significa que é sobre você. E estima, aí você vai no dicionário e descobre qual que é o significado da palavra estima. Estima significa valor. Quando sua autoestima está alta, quer dizer que você está se dando valor. Quando sua autoestima está baixa, quer dizer que você não está se valorizando o suficiente em alguma área. Geralmente não é em todas as áreas. Por exemplo, a pessoa ela é uma ótima dona de casa, mas ela é uma péssima estudante.